sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje teremos mais uma aula de redação e nós vamos corrigir a atividade de Desvendando os Segredos do Texto. Essa atividade está na página 272 do livro de língua portuguesa. Então, peguem o livro e vamos começar. Desvendando os segredos do texto. Primeira questão. No texto, o autor afirma que os geneticistas obtiveram recentemente um resultado notório. O que eles descobriram exatamente? Eles descobriram que as esponjas podem ter entre 18.000 e 30.000 genes, números comparáveis aos dos humanos, das moscas e de incontáveis outras espécies. Segunda questão. Para qualificar os resultados das pesquisas dos geneticistas, o autor utilizou o adjetivo notável. No texto, poderíamos substituir esse adjetivo por implausível. Justifique sua resposta. Não, essa substituição não faria sentido, pois tornaria inaceitável o resultado a que chegaram os cientistas. Terceira questão. Por que muitos cientistas acreditam que as esponjas formam o tronco da árvore que leva aos animais? Porque elas são muito antigas. Têm pelo menos 500 milhões de anos. Quarta questão. Segundo o texto, de qual ser vivo se originou o homem? O homem e todas as outras espécies animais tiveram origem nas esponjas. Página 273. Quinta questão. No texto, Glaisser faz uma referência a Charles Darwin. Qual era a teoria desse cientista? A teoria desse cientista era a lei da evolução das espécies, segundo a qual todos os organismos se originam de outros mais primitivos por meio de mutações genéticas. Sexta questão. Por que é impossível identificar todas as formas de vida que já existiram no planeta? Porque essa identificação só é possível mediante o estudo dos fósseis. Como os que não foram destruídos jazem espalhados pelas entranhas da Terra, achar todos eles é uma tarefa inimaginável. Sétima questão. Transcreva do penúltimo parágrafo do texto a palavra com que o autor qualifica a história do nosso planeta. A palavra que o autor qualifica a história do nosso planeta é dramática. Oitava questão. Ainda sobre esse parágrafo, transcreva a expressão que o autor utilizou para justificar o uso da palavra que você transcreveu na questão anterior. A expressão que o autor utilizou foi cataclismos globais. Nona questão. Por que as esponjas não podem se tornar fósseis? Porque não possuem esqueleto. Décima questão. Na nossa comunicação verbal, utilizamos algumas palavras para situar objetos, pessoas e até orações no espaço, no tempo e no contexto. São os pronomes demonstrativos, que estudaremos detalhadamente mais adiante. Um exemplo de pronome demonstrativo é a palavra do texto de Marcelo Glaisser. Isso. Transcreva do texto o trecho a que esse pronome se refere. O trecho é o seguinte: destrinchar a história com as partes que conseguimos ver. Página 274,
Questão 11. No último parágrafo do texto, o que Glacier quis dizer com esse trecho? Temos de aceitar que nunca veremos o filme inteiro? Ele quis dizer que não é possível traçar toda a história de todas as formas de vida. Continuando a correção, vamos ler o texto seguinte. O sono que mata a fome e economiza energia. A hibernação é um estado de entorpecimento completo ou parcial a que estão sujeitas certas espécies animais no inverno. Quando hibernam, esses animais passam por uma espécie de sono letárgico, no qual se mantêm completamente imóveis, privando-se de alimentos e diminuindo a intensidade de sua respiração e circulação sanguínea. A explicação para isso é que, durante o inverno, os alimentos são escassos e a diminuição dos processos normais de metabolismo e crescimento economizam energia e evitam que os animais tenham de procurar por comida. Questão 12. Considerando as informações apresentadas no texto, assinale a afirmativa errada. Letra A. O autor definiu o que é a hibernação. Letra B. O autor deixa claro quais são as espécies de animais que hibernam. C. A hibernação é uma espécie de sono letárgico. D. A hibernação é necessária para que certos animais sobrevivam ao inverno. E. Durante a hibernação, ocorre uma diminuição da respiração e da intensidade da circulação sanguínea. A alternativa que deve ser assinalada é a letra B. O texto deixa claro quais são as espécies de animais que hibernam. Questão 13. Quanto ao título dado ao texto, podemos dizer que A. Se centraliza nos efeitos do sono sobre os animais que hibernam. B. Não se relaciona com as informações abordadas no texto. C. É bastante breve, já que se trata somente de um apelo à leitura. Letra D. Apresenta a hibernação sob os lados positivo e negativo. É adequado, já que o sono, de fato, mata a fome. A alternativa que deve ser assinalada da questão 13 é a letra A. Se centraliza nos efeitos do sono sobre os animais que hibernam. Página 275, questão 14. Entorpecimento completo ou parcial. A relação semântica existente entre os adjetivos completo e parcial repete-se em A. Inverno e verão. B. Tranquilo e agitado. C. Paralisados e imóveis. D. Branco e claro. E. Amarelo e amarelado. Então, a alternativa correta é a letra B. Tranquilo e agitado. Questão 15. O que Marcelo Glacier quis dizer com a expressão hibernação genética no terceiro parágrafo do seu artigo? Ele quis dizer que, embora as esponjas tenham genes das proteínas responsáveis pela comunicação entre as células nervosas, esse material genético nunca acordou. Agora que finalizamos a correção da atividade, vocês deverão fazer a atividade de É hora de produzir.
que está nas páginas 281 a 283. Esta atividade é uma proposta de produção de um artigo de divulgação científica. Então, leiam o planejamento e instruções e, em seguida, vocês produzirão o artigo científico no caderno e devem tirar a foto e postar no Google Sala de Aula, de acordo com as instruções que vocês encontrarem na atividade que enviarei para vocês. Então, façam esta atividade e até a próxima aula.